Olá, irmãos, amigos e todos os que estão assistindo neste momento. Muito bom dia a todos. É uma alegria e um prazer poder dar início a mais uma série de estudos correspondente à Conferência de Diadema de 2021. Este ano, mais uma vez, os estudos serão realizados de modo virtual, face às circunstâncias em que vivemos. Ainda assim, somos gratos ao Senhor, que em sua imensa graça e misericórdia nos possibilita estes meios, para assim poder, com a ajuda e a direção do Espírito Santo, meditar em conjunto em algumas passagens das Sagradas Escrituras. Todos têm conhecimento das circunstâncias pelas quais o mundo está passando. É uma situação que a nossa geração desconhecia. Tudo isso suscita preocupação, inquietação. Existe muita insegurança e incerteza quanto ao futuro. E nós, os filhos de Deus, também não estamos isentos de preocupações, aflições e desânimo. Porém, à diferença das pessoas deste mundo, nós temos alguém que cuida de nós como ninguém, o nosso Pai Celestial. Ele quer estar ao nosso lado, nos ajudar, nos encorajar, nos fortalecer na nossa caminhada por este mundo, rumo à Pátria Celestial. O tema geral proposto pelos irmãos para estes dias é encorajamento e despertamento em tempos de tribulação. No decorrer desses 2 dias, vários irmãos irão desenvolver alguns subtemas relacionados com o assunto principal. Com o auxílio do Senhor Jesus, iremos meditar juntos em várias passagens e personagens da Bíblia e nas diversas situações pelas quais eles passaram. Iremos refletir acerca desses assuntos para então poder extrair o ensino prático para cada um de nós. A Sagrada Escritura nos relata de tempos difíceis, de tribulação, de angústia, de aflição, também de desânimo, de pouca fé, até mesmo de incredulidade pelos quais essas pessoas passaram. Contudo, a Palavra de Deus também nos mostra as causas para tal estado em meio aos crentes, seja individual ou coletivamente. As causas podem ser muitas, como ainda veremos, mas uma coisa é certa. Nosso Deus e Pai tem tudo nas suas poderosas mãos. Ele tem um objetivo com cada um e para cada um dos seus filhos, e ele atingirá sempre os seus propósitos. Ao estudar um pouco mais estes assuntos, iremos, talvez, perceber que temos falhado em este ou aquele ponto. Peçamos a Deus que nos mostre onde é necessário realizar alguma correção, e que também nos conceda a força e a diligência que precisamos para corrigir o rumo. Assim poderemos viver dia após dia, e cada vez melhor, para a honra e glória do nosso Salvador e Senhor, e seremos testemunhas do seu poder e sua graça para aqueles que nos rodeiam. Desejamos que os estudos que serão apresentados sirvam de incentivo, de encorajamento para que os filhos de Deus continuem no caminho do Senhor com forças renovadas. Oramos para que Deus abençoe ricamente sua palavra, que será apresentada nestes dias, e que todos tenhamos proveitos dos ensinos que serão expostos. Também oramos para que o Senhor possa utilizar estas palestras para crescimento e edificação do seu povo.
e que a audiência seja abençoada por Deus e sua palavra. Esperamos que todos possam estar conosco, acompanhando esses estudos. Antes de continuar, vamos então orar e pedir a bênção do Senhor, a direção do Espírito Santo, e que esses próximos 2 dias possam ser realmente para encorajamento de toda a audiência. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos que nos concedes esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de estudarmos, de analisarmos algumas histórias, alguns personagens. Te agradecemos que em meio a tantas dificuldades temos a Ti, temos a Tua Palavra, que nos dá orientação, que nos dá direção, que nos dá consolo e que nos dá encorajamento. E pedimos que também em estes 2 dias Tu possas abençoar ricamente a Tua Palavra, possas nos dirigir mediante o Teu Espírito Santo e que possamos entender o que Tu tens a nos dizer, que possamos compreender a Tua Palavra, que Tua Palavra possa penetrar em nossos corações e que a nossa vida prática também seja diferente a partir destes dias, que possamos nos reorganizar, reorientar naquilo que for necessário e que a Tua Palavra seja o nosso norte, a nossa guia, e que assim possamos avançar rumo ao lar celestial. Nós te agradecemos, nosso Deus, por todas as bênçãos que tens preparado para cada um de nós e nos encomendamos nas Tuas mãos. Amém. Agora, a seguir, iremos então abordar um dos subtemas que foram escolhidos para esta série, para este tema geral, que é o encorajamento e despertamento em tempos de tribulação. Bom, como vemos, o tema proposto é encorajamento e despertamento em tempos de tribulação. E se precisamos de encorajamento, significa que estamos desanimados, que alguma coisa não anda bem. Nos próximos minutos queremos meditar um pouco acerca de algumas causas para o desânimo e quais seriam as soluções possíveis para isso. Em nossas vidas, nós passamos muitas vezes por tribulações, aflições, abatimento, até mesmo falta de vontade de viver. Todos nós já tivemos essas fases de desânimo e de falta de coragem, de falta de perseverança em meio às tribulações, provações e aflições. Existem muitas e diversas causas para as tribulações e aflições. Muitas vezes são as circunstâncias. Outras vezes nós mesmos provocamos essas tribulações. Por outro lado, o inimigo também opera, sempre pronto e disposto para nos prejudicar e nos causar dano. Mas sempre Deus utiliza as diversas formas para nos provar e fazer crescer na fé. O objetivo do Senhor é evidenciar que em nós mesmos não se encontra nada de bom
e que todo o poder está nele. Ele quer manifestar seu poder e glória e, ao mesmo tempo, fortalecer nossa fé e confiança nele. Com base em 2 episódios da história do povo de Israel, na sua peregrinação pelo deserto, queremos aprender como não ser surpreendidos pela falta de fé, de coragem, pelo desânimo e a consequente murmuração. Muitas vezes o mundo é chamado deserto para os crentes, e a nossa caminhada aqui é comparada à peregrinação do povo de Israel pelo deserto. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Na história do povo de Israel, encontramos muita instrução referente ao deserto e às provações que ocorrem durante a peregrinação. Primeiramente, vamos ver qual foi o objetivo de Deus ao conduzir esse povo numeroso pelo deserto. Lemos em Deuteronômio 8, 2 e 3: "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem." Em outro lugar, em Jeremias 17, a palavra de Deus diz que o coração humano é enganoso. Muitas vezes nós pensamos estar agindo certo, porém somos enganados pelo nosso coração. Por isso Deus envia ou permite muitas vezes tribulações e provações para que aprendamos a nos conhecer melhor. Mas Deus também nos revela o objetivo dessas provações em Deuteronômio 8,16, que no deserto te sustentou para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Começamos por um episódio que aconteceu até mesmo antes de ter atravessado o Mar Vermelho. Encontramos essa história em Êxodo capítulo 14. Poucos dias antes, o povo de Israel havia sido libertado da escravidão do Egito. Havia saído de lá sendo conduzido pela forte mão de Deus. Ele os guiou pelo caminho que ele tinha determinado, para ser glorificado em todas as circunstâncias dessa caminhada. Havia um propósito divino por trás de cada passo que o povo de Israel dava. Deus queria o bem do povo. Assim também hoje ele quer o bem de cada um dos seus filhos. Em Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, nós lemos que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E no capítulo 14, 2, lemos: "Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar." Já no início da viagem, Deus quis mostrar seu poder e a impotência e nulidade do povo. Nesse lugar onde acamparam, estavam, por assim dizer, encerrados, encurralados.
não tinham para onde ir. E Deus incitou a Faraó, endureceu seu coração para que perseguisse ao povo com a intenção de recapturá-lo e trazê-lo de volta à escravidão. E a primeira reação dos israelitas, quando vem o exército de Faraó, é clamar ao Senhor. Foi bom, mas logo a seguir, eles murmuram e reclamam com Moisés. Podemos bem imaginar a consternação e o desespero do povo de Israel ao ver que estavam encurralados, com o exército de Faraó chegando e não vendo saída nenhuma. A agitação e a inquietação se apoderou deles. Podemos até imaginar que eles provavelmente corriam desesperados para lá e para cá, pensando em que fazer e para onde fugir. Mas lemos em Êxodo 14, 13 e 14 que Moisés diz ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Era necessário que o povo se aquiete e espere no Senhor. A seguir lemos que Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Podemos até perguntar-nos, mas marchar para onde? Na sua frente estava o Mar Vermelho, dos lados era puro deserto e atrás Faraó. Porém, Deus tinha um plano. Mas antes de executar esse plano, lemos em Êxodo 14, 19 e 20, que o anjo de Deus, também a coluna de nuvem, se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. O próprio Deus impede que os egípcios se aproximem demais do povo de Israel. E isso nos faz lembrar de Romanos capítulo 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São verdades que conhecemos, mas cabe realizá-las em nossas vidas, na prática, cada dia, pela fé, para confiar cada vez mais no Senhor. Dessa história podemos aprender que quando nos encontramos em grandes dificuldades, não vendo nem tendo nenhuma saída, Deus pode e quer intervir a nosso favor. Devemos clamar a Ele, mas também devemos agir, avançar, não ficar paralisados. Se fizermos isso, Deus se manifestará de maneira gloriosa e maravilhosa, efetuando um livramento tão grande e completo como nunca fora visto antes. A ordem divina é orar e agir. Podemos lembrar também que no Mar Vermelho, figura da morte de Cristo, o Senhor alcançou uma vitória única e definitiva sobre o inimigo. E nós participamos dessa vitória juntamente com ele. O segundo episódio que gostaria de abordar é aquele quando os espias voltaram da Terra Prometida, trazendo consigo informações e vários frutos de lá. Encontramos esse relato em Números 13 e 14. Quando os 12 homens chegaram ao acampamento de Israel, eles mostraram os frutos que tinham trazido e confirmaram que a terra verdadeiramente mana leite e mel. Mas essas provas visíveis
de que as promessas de Deus eram verídicas e que tudo aquilo que Deus havia prometido de fato se encontrava naquela terra, será que foram suficientes para convencer ao povo? Vamos ver como continua o relato. Infelizmente não foi assim. Havia um porém. Lemos em Números 13, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Apesar de confirmar que tudo que Deus havia prometido se encontrava naquela terra, a atenção de 10 espias se voltou para as dificuldades. Essas cidades grandes e fortificadas até os céus, bem como os gigantes que ali habitavam. Diante de tamanho desafio, diante de tão grandes dificuldades, eles chegaram à conclusão que não seria possível conquistar a terra. No entanto, eles chegaram a essa conclusão levando em conta seus recursos, suas capacidades, deixando completamente de lado a Deus, seu poder e não dando crédito às suas promessas. Eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Vemos claramente aqui que eles apenas levavam em conta seus recursos e que eles não eram suficientes. Não poderemos. E também consideraram a si próprio, diante dos gigantes, como gafanhotos. Mas havia 2 homens, Josué e Caleb. Eles dizem em Números 14, 8 a 9, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará. Não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. O Senhor é conosco. Josué e Caleb haviam ficado, podemos dizer, até consternados por causa da incredulidade dos demais e de todo o povo, e eles então se manifestaram claramente a favor do Senhor, confiando nas promessas do Senhor e crendo naquilo que Deus havia prometido, e procuraram também estimular o povo para crer, para confiar. Em Números 14, versículos 9, 11 e 22, essa atitude do povo é relacionada com a rebeldia, a provocação a Deus, a incredulidade, tentar a Deus, desobedecer a Deus. E também na retrospectiva que Moisés faz em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 26, 27, 29 e 32, ele fala de não querer, de ser desobedientes, de murmurar, de se espantar, de temer, de não crer. Lemos também acerca disso em outras partes das Escrituras, por exemplo, nos Salmos. De tudo isso podemos concluir de que o desânimo, a falta de coragem, é causada por todas essas atitudes que encontramos aqui. E vemos que são atitudes graves, relevantes, como não crer em Deus, ser desobedientes a Deus. O que podemos dizer para resumir?
Deus, como Pai que ama seus filhos, quer o bem deles, mas para tal Ele precisa nos provar, nos testar. Ele nos faz passar por diversas situações neste deserto. Ele muitas vezes permite que sejamos encurralados pelas circunstâncias para que percebamos que em nós não há poder nem capacidade para enfrentar tudo isso. Ao mesmo tempo, Deus quer que conheçamos seu poder, que aprendamos a confiar cada dia mais nele e no seu poder. O objetivo que ele tem é nos fazer bem, deseja nosso crescimento espiritual e quer que, mediante a nossa vida de fé e pela confiança na sua palavra, ele seja glorificado. Ainda que os desafios sejam grandes, ainda que haja muralhas, ainda que haja gigantes, nós não devemos olhar para nós e nossos próprios recursos, desviando dessa forma o olhar do Senhor, pois assim desanimaremos, perderemos a coragem e a perseverança. A palavra de Deus chama isso de incredulidade, desobediência, rebeldia, provocação. Portanto, irmãos, filhos de Deus, não olhemos para as nossas capacidades, para os nossos recursos, mas mantenhamos o olhar fixo no Senhor Jesus. Confiemos plenamente na palavra de Deus, mesmo que tudo pareça estar contra nós e que não vejamos saída nenhuma. Deus é fiel às suas promessas. Ele as cumprirá sem falhar nunca. Cabe a nós apropriarmos-nos dessas promessas pela fé, obedientes à sua palavra, avançar firmes e confiantes no caminho que Ele tem proposto para cada um de nós. Os obstáculos podem ser muitos, e nós, com nossa visão míope, muitas vezes não vemos saída. Mas o Senhor, em sua bondade, amor e misericórdia, certamente estará conosco e nos ajudará conforme a sua fidelidade. Então não deixemos-nos impressionar e nos desanimar, nos desencorajar pelas circunstâncias, pelos obstáculos, pelas diversas situações que o Senhor permite em nossas vidas. Mas mantenhamos o olhar fixo nele, no seu poder, nas suas promessas que são infalíveis e avancemos confiando no Senhor. Desejamos que o nosso bendito Senhor e Salvador nos fortaleça e nos abençoe na caminhada por este deserto e que sejamos para a sua honra e glória. Muito obrigado e esperamos a todos também nos próximos vídeos e nas próximas palestras.